Olá, gente amiga, boa noite, tudo bem? Tranquilo? Chegamos, né? Muito esperada terça-feira, como sempre, o nosso podcast, sempre com assuntos bem interessantes, né? Juntinho com vocês aí, para levar muita coisa legal, muita informação, muita dica, muito entretenimento. E hoje nós estamos aqui com mais uma personalidade, o doutor Lucas Pentel, o famoso doutor Lucas Pentel. Doutor, obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação imensa estar participando aqui com você, eu que acompanho na TV Obrigado. diariamente, e vamos trazer muito conteúdo aí sobre medicina, nutrição, qualidade de vida, que é justamente isso que as pessoas procuram hoje nos consultórios. Tá, eu vou só ler um pedacinho aqui do currículo dele. Ó. Bom, ele é médico, nutricionista, empresário, pesquisador, mestre e doutorado, especialista em nutrição esportiva, emagrecimento, estética corporal, graduado em medicina, pós-graduado em nutrologia, pós-graduado em endocrinologia, mestrado em biotecnologia da saúde, doutorando em medicina, formando em nutrição. Nossa, muita coisa. Muita. Acho que tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, tem mais tá um bom, tanto tá aqui, bom. mas esse está muito legal aqui. Então, como é que é o negócio? O seu trabalho é voltado à saúde, beleza e também à vida saudável, não é isso? Com certeza, Maura, a inspiração para estudar tanto, eu descobri só depois de adulto. Eu fui uma criança acima do peso, com sobrepeso e depois, posteriormente, obesidade. Tentava fazer dietas loucas, naquela época não tinha muita alternativa medicamentosa, tinha pouco remédio para tratar, não era um tema falado tão abertamente, e eu convivi aí parte da adolescência até o início da vida adulta acima do peso. Inicialmente pensava em fazer cirurgia plástica, mas depois de uma experiência cirúrgica onde eu fiquei 10 horas em pé, acompanhando um professor, Que isso? eu fiquei muito cansado e falei, olha, não é isso que eu quero para minha vida. E desde então, eu consegui me tratar e hoje eu tenho o maior prazer em ajudar pessoas que tiveram o mesmo problema que eu, obesidade que se tornou doença em 2013, pela Organização Mundial da Saúde. Por isso ela merece atenção igual qualquer outra doença, como pressão alta, diabetes, depressão, insônia. Até porque quando a gente vai entender, é justamente a obesidade que abre portas para todas essas doenças, e não o contrário. Onde a pessoa fala, olha, eu tenho pressão alta e a pressão alta me engordou. Eu tenho diabetes e a diabetes me engordou. É o contrário. É o contrário. A obesidade abre portas para tudo isso. Então, justamente esse é o caminho. Entender o porquê as pessoas estão adquirindo peso e tratar o excesso de peso, que as outras coisas acabam melhorando também. Você é considerado um médico aí de famoso, jogador, influência, esse tipo de coisa, né? Isso é vero? É verdade. É muito gratificante. Políticos, pessoas quando saem do Big Brother, alguns de Minas Gerais costumam ir no consultório, cantor sertanejo, atriz, enfim, pessoas que apresentam programa também televisivos, e isso é muito gratificante porque é sinal que nosso trabalho está sendo reconhecido em todos os âmbitos, né? Eu comecei atendendo no SUS, então, pessoas carentes, fiz alguns projetos voluntários depois, inclusive para atender o mesmo público, mas quando chega personalidades como essa, realmente dá um friozinho na barriga, mas é muito gratificante poder ajudar eles também. Que legal. Olha, hoje você é destaque em Minas, não é isso? Isso. Sou um dos destaques da medicina. Muito bem falado, por sinal, né? Hoje eu tive com o pessoal, nós tivemos o pessoal onde foi, Ademir? Nós tivemos lá na Pampulha? Como é que chama a agência lá? Do pessoal lá? Vai lembrando aí, a agência do pessoal que a gente estava lá hoje, o menino falou que também já esteve contigo. Que legal. Elogiou muito lá, falou, olha, realmente é uma das pessoas que mais se tem confiança para esse trabalho. E como é que então foi chegar onde o senhor chegou? O senhor contou com muito sacrifício, porque você falou que quando você era criança, você era obeso. Tá, bem. Sabe que isso aí que você colocou na sua cabeça? Minha meta é ficar bem e minha meta é ajudar as pessoas, é isso? Não foi só por causa de dinheiro? Não, de forma alguma. Dinheiro é consequência. É consequência. A partir do momento onde você fica focado muito em enriquecer, você acaba esquecendo do que é necessário fazer para ganhar dinheiro. Entendi. E pesquisas recentes mostram que o brasileiro, ele deseja, ele busca muito um atendimento humanizado. E com o crescimento da população, infelizmente, o SUS é muito bom, é um programa muito bom, mas ainda requer determinados cuidados. O médico, pela quantidade de volume de paciente, acaba tendo que atender muito rápido.
E hoje as pessoas estão carentes, estão estressadas, ansiosas, precisam de ouvir uma voz de conforto de uma autoridade. Então ela vai para o consultório sentindo alguma dor, alguma queixa, pedindo ajuda. E por conta do alto volume do SUS, infelizmente não é possível se dedicar tantos minutos ou horas àquele paciente. E acaba que o brasileiro sente muita falta de um atendimento humanizado. É aquele negócio, às vezes a pessoa reclama, fala assim, pô, mas eu fui atendido, me olhou 3 minutos, mandou embora, tal. Exatamente. E muitas das vezes, determinadas queixas de dor na nuca, no joelho, etc., é o que a gente chama de somatização. Ou seja, a pessoa já é estressada, está triste, está depressiva, e essas questões psíquicas acabam gerando dor no corpo inteiro. E não necessariamente precisa de um anti-inflamatório ou algum outro remédio. É justamente do cuidado. E foi isso que voluntariamente eu fui entregando, mas só depois de alguns anos eu percebi que é realmente um dos diferenciais, né? É conversar com o paciente no WhatsApp, é mandar um e-mail, perguntar como ele está, é dar parabéns, é fazer uma linha de raciocínio para que ele consiga tratar todas as suas doenças e preferencialmente sem remédio. É claro que em alguns casos tem que passar remédio, mas Hipócrates, o pai da medicina, há 450 anos antes de Cristo, falava teu remédio, teu alimento, teu alimento, teu remédio. E hoje as pessoas já estão educadas a tomar remédio, a ponto de chegar num consultório e falar assim, o que eu tomo para dor, o que eu tomo para dormir, o que eu tomo para emagrecer, o que eu tomo para refluxo. Quando, na verdade, o raciocínio deve ser, por que eu estou com dor de cabeça? Por que eu tenho refluxo? Por que eu não durmo bem? Porque quando você faz esse tipo de raciocínio, você vai direto na causa, né, que a gente chama de etiologia. Então, a pessoa, por exemplo, ela não está dormindo bem, pode ser porque fez uma refeição pesada à noite, pode ser por conta do estresse, da ansiedade, ronco. E se a gente só simplesmente prescrever um remédio para dormir, muitas vezes ela vai continuar comendo mal, vai continuar levando estresse para casa, ou E não vai roncando, resolver nada, e né? não vai resolver nada. Falar nisso é o seguinte, a gente vê muita coisa na internet. A internet, eu vou te falar, você abre aqui o Instagram, é uma coisa de louco, são aquelas receitas mirabolantes, né, que você vê, você tem que misturar erva com erva, produto com produto, que você tem a garantia de que isso vai funcionar. Isso é assim mesmo? Não, isso não é garantia. Hoje, 62% da população brasileira está com sobrepeso, então precisa emagrecer. As pessoas têm pouco tempo para cuidar da saúde, quer trabalhar, quer atingir seus sonhos, seus objetivos, e muitas vezes procrastina e utiliza a justificativa de não tenho tempo para fazer dieta, não tenho tempo para exercitar, e acabam buscando sempre estratégias emergenciais para perder peso. Vai nas fontes de pesquisa em rede social, e quando a gente observa, são pessoas que acabam enxergando nisso um mercado, oferecendo dietas rápidas, que não têm evidência científica, que Milagrosa, não né? têm segurança nenhuma, e, consequentemente, nem sempre vai entregar aquilo que o paciente deseja. Mas como ele está com tanta preocupação e desejo de emagrecer, que ele acaba sendo seduzido por aquelas propostas loucas e acaba comprando e fazendo isso, o que pode levar até um outro problema depois. Bom, a sua clínica hoje deve ter vários profissionais de atendimento, né? E é fácil marcar uma consulta com a sua clínica ou está meio complicado hoje em dia? Então, graças a Deus minha agenda é muito cheia, a gente tem horário aí para daqui 4, 5 meses. Mas tem que abrir outra clínica, então. Então, hoje, inclusive, eu estava em uma reunião sobre Abrir outra. franquia, licenciamento. Aham. Mas o que acontece? As pessoas continuam procurando a gente e, infelizmente, eu não posso me replicar, mas eu posso ensinar o meu conhecimento para outros profissionais da saúde. E é justamente isso que eu faço desde 2018, onde eu encontro talentos nas faculdades de medicina, de nutrição, ensino para eles toda a minha linha de raciocínio, de pesquisa, minha conduta, e esses profissionais hoje integram a equipe da Clínica Penchel e com um valor muito mais acessível, com um agendamento muito mais rápido, entregam um atendimento de qualidade e acabam solucionando, sim, as principais queixas dos pacientes. Olha, você que está conosco no Instagram, vai lá no YouTube agora, tá? Conversa Geral, Mauro Tramonte, vai lá, entra lá, você vai ter toda a informação. Agora nós vamos sair aí do Instagram, tá bom? Mas a gente vai para o YouTube. Vai lá no YouTube, corre lá, você vai continuar aí assistindo normalmente. Obrigado você que está aí seguindo no Instagram. Doutor, vou falar uma coisa aqui. Conta pra gente, qual que é o segredo do emagrecer? Né? Eu acho que cada pessoa tem um problema, ou existe um segredo só para perder peso. Que hoje é que a gente fala, as pessoas querem perder peso.
Quem está acima do peso, a primeira coisa que fala, eu preciso e quero perder peso. Constância. Aham. As pessoas querem conquistar a perda de peso muito rapidamente, mas em âmbito nenhum na vida as coisas são rápidas. É. Então, para construir uma família, um casamento requer tempo, se quer construir uma empresa requer tempo, se quer ter uma formação superior requer tempo, precisa de alguns anos na faculdade, e o emagrecimento também. É claro que algumas pesquisas científicas nos mostram que o paciente que consegue um resultado a curto prazo, ele fica mais motivado para dar sequência ao tratamento. Então, é importante que no primeiro mês perca 2, 3, 4, 5, 10 quilos, para que ele fica motivado A continuar. a continuar. Mas, literalmente, no emagrecimento, a gente precisa mais de direção do que velocidade. E as pessoas invertem totalmente isso. Elas querem velocidade a qualquer preço. E ninguém consegue ficar, por exemplo, fazendo jejum intermitente todos os dias da semana, exercitando 2 vezes ao dia o resto da vida. Isso é humanamente impossível. Todo mundo quer comer um chocolatezinho ali às vezes, quer tomar uma cervejinha, um refrigerante, um sorvete. E o processo de emagrecimento ele tem que ser assim, não pode ser uma coisa restritiva demais. É preciso sair da dieta e se reeducar. Então é constância, é fazer um pouquinho todos os dias que o resultado vem e consegue ser sustentável. O senhor tem curso de nutricionista e endocrinologista, não é isso? Isso. Qual que é a diferença um de outro? Para explicar para quem está assistindo em casa, muita gente não sabe, né? Aham. Então, hoje existem as residências e as pós-graduações, que são especializações que o médico faz após a formação. Para fazer a endocrinologia, nutrologia, gastro, ortopedia, pediatria, precisa ser médico. E aí faz a faculdade de medicina e depois ingressa em uma residência ou pós-graduação. Para ser nutricionista, é uma faculdade de nutrição. Na faculdade de nutrição, o profissional, o futuro profissional, ele fica ali durante alguns anos estudando de todas as maneiras os alimentos. Quais vitaminas tem, quantas calorias, o que é carboidrato, gordura, para que façam uma dieta adequada. No caso da medicina, o médico ele dá o diagnóstico. Então, por exemplo, o médico fala, olha, a pessoa tem obesidade, tem problema de tireoide, tem de colesterol. E aí, se houver necessidade, ele passa o remédio. Mas lembrando que para emagrecer, o paciente precisa de uma dieta. E quem vai prescrever, elaborar a quantidade de calorias, etc., é o nutricionista. Entendi. Então, é um trabalho conjunto que Uhum. deve ser feito. E justamente buscando entregar um resultado melhor para os meus pacientes, eu fui atrás na formação de nutrição também. Muita gente apela para essa operação bariátrica, né? Antes disso, não seria viável a pessoa fazer pelo menos alguma consulta para saber se ela pode emagrecer naturalmente antes de passar por essa bariátrica? Porque existe sequelas da bariátrica também, né? Com certeza. Na medicina, a cirurgia bariátrica é algo recente. Recente que eu digo é um pouco mais de 30 anos. Uhum. Por que recente? Porque já existem outras terapias que, como o uso da insulina, por exemplo, que já tem mais de 100 anos. Por ser recente, a gente ainda está descobrindo algumas coisas que acontecem a longo prazo. Até pouco tempo atrás, antes de formar, eu formei há 12 anos, a cirurgia bariátrica era um corte imenso que pegava a região abdominal inteira. Hoje é possível fazer por vídeo. A cirurgia bariátrica ela está indicada em alguns casos, então tem pessoas que ultrapassam 120, 30, 140 quilos e que têm uma expectativa de vida reduzida. Então, pessoas que atingem um peso muito elevado, talvez elas não consigam chegar aí aos 45, 50 anos. Nesses casos, se elas já tiverem tomado remédio, feito dieta e há anos está convivendo com esse peso, realmente a cirurgia bariátrica é uma saída. Mas o que a gente tem encontrado, pessoas que nunca fizeram dieta, nunca exercitaram, não fizeram nenhuma tentativa, chegam no consultório apresentando, por exemplo, 115, 120 quilos, e acabam engordando um pouco mais, justamente para ser um candidato da cirurgia bariátrica. Isso aí eu discordo. Por mais que a cirurgia bariátrica auxilie no tratamento da obesidade, não cura, porque uma pessoa bariátrica ela pode readquirir o peso, ela pode engordar de novo. A longo prazo tem algumas reações que não acontecem em todas as pessoas, mas acontece com muita frequência. Queda de cabelo, unha fraca, fraqueza, anemia, perda de massa magra, de músculo, flacidez, etc. Então, ela é indicada, ajuda, mas não é para todo mundo, tem que ser uma análise muito criteriosa para saber quem pode ou não pode fazer.
A gente viu aí numa reportagem que nós mostramos, inclusive na TV, o consumo de semaglutida, né? Todo mundo começou a correr na farmácia comprar esse troço aí, está faltando para os diabéticos mesmo, né? Como é que o senhor vê isso, doutor? Porque está todo mundo usando isso aí e é assim, indiscriminadamente, pode usar sem nenhum tipo de problema, tem sequela, porque as pessoas estão pegando, né? Que são essas seringas que se apertam com várias vezes, né? Que dá na barriga, não é isso? Isso. E então, o que que acontece? As pessoas estão usando isso aí como uma forma de emagrecer e tem uma reclamação muito grande que quem precisa mesmo está tendo falta no mercado. Como é que você vê esse uso desse pessoal fazendo sem critério médico, sem nada? Vai lá, compra na farmácia e usa. Banalizaram muito e cada parte tem a sua parcela de culpa. Desde as instituições responsáveis pela comercialização sem receita, desde os médicos por não analisarem adequadamente quem deve ou não usar, e por esses depoimentos em redes sociais de alguns influenciadores digitais que, de repente, utilizaram até da maneira correta, mas que atingiram excelentes resultados e acabam falando, induzindo com que uma Como se pessoa fosse um modo leiga geral, qualquer um pode usar que pudesse está tudo usar. bem. Veja bem, a medicação com custo extremamente elevado, né? Dependendo da farmácia, isso ultrapassa os R$ 1.000. Dependendo da dose utilizada, esses R$ 1.000, né? Essa caixa vai ter uma duração de 1 mês. É uma ótima medicação. Do que é comercializado hoje no Brasil é que tem um poder para emagrecimento maior do que todas as outras, mas é aquilo que você disse, não é para todo mundo. Tem pessoas que ficam flácidas, outras com o intestino preso, com refluxo, com problemas em vesícula. Já me deparei com casos de pessoas que compraram isso sem prescrição, tomaram uma dose extremamente elevada sem saber e foram parar no hospital, desidratadas, etc. Então, se tiver uma orientação médica, é realmente uma medicação extremamente efetiva, que pode dar certo e que é utilizada não somente no emagrecimento, mas também, principalmente para os pacientes portadores de diabetes tipo 2. Tipo 2, que é aquela que adquire ao longo da vida, justamente pelo excesso de peso ou alimentação inadequada. Mas eu vejo isso de forma triste e já faço uma previsão. Uhum. Muito provavelmente no segundo semestre terá uma medicação chamada tirzepatida. Tirzepatida, que será comercializada no Brasil. O fabricante dela é a Lilly, uma indústria farmacêutica dos Estados Unidos. Ela já é comercializada em outros países e os resultados dela, em comparação à semaglutida, que é essa que a gente falou de aplicar na barriga, é o dobro de eficácia. Mas isso aí, o que que é? É aplicação também? Não, ela é uma medicação de via oral. E o resultado dela é o dobro da semaglutida, né? Quanto ao custo, muito provavelmente um custo extremamente elevado, Alto, né? o mesmo preço ou um pouco mais, mas o que a gente percebe na prática, as pessoas estão dispostas a investir independente do preço, porque querem resultado rápido. E a minha preocupação será daqui 2 anos, noticiários na TV, nos jornais, falando a mesma coisa da semaglutida. Está em falta, tem gente passando mal, etc. Então, mais uma vez, eu reforço a necessidade do médico estudar, entender se existe ou não indicação no uso, e as instituições responsáveis liberar essa medicação só com receita. Muito bem, nós estamos falando aqui com o Dr. Lucas Peixel, o homem entende de tudo, de nutricionista, né? O homem é tudo, estética, você quer ficar bonito? Então você marca uma... Você precisa, viu? Você também precisa, viu, Júnior? Aliás, todo mundo que está aí precisa, né? Tá todo Mas mundo assim, ó, Mauro, vale lembrar que eu sou médico, eu não sou milagreiro nem nada. Aí sim, milagre não faz, não. Viu? Vocês querem milagre, toma aquelas garrafadas que vende, né? Por aí lá no interior, né? Tá muito bonito. Olha, o pessoal pode mandar também perguntas, tá? O doutor Lucas, ele está aqui, o pessoal pode mandar perguntas, nós estamos aqui com o celular, o Ademir está lá junto com o Júnior, vocês recebem a pergunta, passa para mim, viu, gente? E eu vou fazer para o doutor Lucas aqui. Doutor Lucas, o que é o chip da beleza? Isso existe mesmo? Existe. Existe? Existe. O chip da beleza é o implante hormonal. Ah. Ele é chamado de chip da beleza, mas é uma forma inadequada de ser chamada. Ele é chamado de chip da beleza porque as mulheres utilizavam este implante, na verdade é um implante, elas utilizavam esse implante no tratamento, por exemplo, de uma doença chamada endometriose, no tratamento do mioma, ou até mesmo para prevenir gravidez, como método contraceptivo. Porém, as mulheres que utilizavam este implante, que lembra um pouco um chip, lembra, mas não é.
Começaram a utilizar isso para prevenir gravidez, para tratar a endometriose, mas as mulheres melhoravam celulite, começavam a emagrecer, a ganhar massa magra, melhorar desejo sexual, melhorar a disposição. E aí, erroneamente, a população começou a falar assim: ah, isso deve ser da beleza, O porque eu tô chip da ficando mais beleza. bonita. Aham. E isso foi disseminando na população e as pessoas, infelizmente, buscam os nossos consultórios falando isso. Vale lembrar que ele é para tratar doença, inclusive é tese do meu doutorado, tá? É tese, ou seja, eu estou fazendo a pesquisa científica, conduzindo a pesquisa, para justamente mostrar os benefícios, os riscos e as indicações adequadas. Mas na prática, quando a gente utiliza, e a minha tese eu estou tratando mulheres com TPM, e na prática o resultado é incrível, porque a mulher com TPM, a gente não sabe disso, mas do ponto de vista social, isso atrapalha mulher que é dona de empresa, ou que é mãe, que é esposa. Ou tem um cargo Sim, importante para sim, decisões atrapalha. sérias, né? Né, eu já vi casos de mulher, por exemplo, fazer igual um homem, sair no trânsito e brigar, parar o carro no meio da avenida, paciente falando isso, falar até em autoextermínio, a mulher fala assim, Nossa, ó, eu mãe, quero morrer. que isso. Então, é uma medicação que vem para ajudar isso, e de bônus, acaba melhorando celulite, gordura localizada, que é o principal desejo das mulheres, né? Então, a mulher, muitas das vezes, ela deixa de tratar uma coisa só para melhorar a parte estética. Você já falou em celulite aí, tem uma diferença entre celulite e fibrose? Existe uma diferença muito Tem, grande nisso? tem sim. Aham. A celulite, a fibrose é uma lesão crônica. Tudo que é crônico é porque acontece ao longo do tempo. Uhum. A celulite, ela pode ser uma questão mais aguda. Por exemplo, uma pessoa que foi viajar no final do ano, e aí no final do ano consumiu bebida alcoólica, açúcar, não tomou água, não exercitou e ganhou ali 3, 4, 5 quilos. Esse período de um mês já é o suficiente para aparecer a celulite. Ah, é? Essa celulite, ela geralmente fica localizada em região que acumula mais gordura, ou seja, abdômen, quadril e coxa. As mulheres têm um acúmulo de gordura maior nessa região, é difícil ver homem com gordura em glúteo, em quadril. Por esse motivo, as mulheres têm mais celulite que o homem. Além disso, é comum de ter a celulite pessoas que têm uma testosterona mais baixa. E o homem costuma ter uma testosterona de 10 a 15 vezes maior do que a mulher. Por isso que o homem, mesmo ele com a barriguinha de chope, bebendo, saindo da dieta, ele não tem celulite. E, inclusive, homem com celulite pode ser um sinal de deficiência de testosterona. E aí, nesses casos, no caso da celulite exclusivo, exercitar, principalmente exercício de peso para ganhar massa, beber mais água, emagrecer, melhorar a alimentação e avaliar os níveis hormonais por si só já vai ajudar muito. Nas regiões de fibrose, que geralmente é um buraco maior, que dá na lateral da coxa ou no glúteo da mulher, existem procedimentos estéticos que a gente pode estar fazendo dentro do consultório, com anestesia local, muito simples, que em questão de minutos é possível Ah, é? resolver isso. Agora, o que incomoda muito as mulheres também é toda a estria, né? É, E essa daí, já é mais complicada? Mauro, ela é complicada Ah, também, mas na minha opinião, das disfunções estéticas, e aí é o que? Gordura localizada, flacidez, estrias e celulite. A flacidez, para mim, é a mais complexa de tratar, porque em alguns casos, colágeno, dieta, suplemento, etc., não trata a flacidez e acaba a mulher recebendo a indicação de uma cirurgia plástica, por exemplo. Mas no caso das estrias, hoje existem inúmeras alternativas de estética de procedimento, desde o laser, desde o microagulhamento, que podem ser feitos também em consultório, e os resultados são ótimos. Quanto mais precocemente a mulher, ou o homem também tem, procurar, melhor resultado, né? Então, se a pessoa já percebeu que está tendo estrias ali, quanto mais rápido procurar, melhor o resultado. deixa eu dar um toque aqui, que nós estamos aqui no oferecimento de consórcio multimarcas, tá? Consórcio multimarcas é o consórcio que está em todo o Brasil, tá? Em todos os estados do Brasil você encontra aí o consórcio multimarcas. Pessoal do shopping Oiapoque, pode comprar lá, viu, gente? Tem segurança, tem câmeras espalhadas para tudo quanto é canto lá, pode comprar tranquilamente. Também estamos aqui na oferecimento Delícias do Leite. Delícias do Leite, você compra os produtos com até 70% de desconto, produtos a vencer, viu? Flavinho tá o maior show lá, cada mês ele abre uma loja, né, Flavinho? Olha, só marcas Outlet, você sabe, lá você pode comprar mínimo 30% de desconto. Pode comprar roupa, tênis, sapato, dá um pulinho lá que você vai ser bem atendido. Construtora Dreams, que realiza os seus sonhos, tá? Atende o poder público, atende o particular, entre em contato com
a Dreams. Também a Casa Rios. A Casa Rios tem 120 anos que está no centro-oeste de Minas Gerais, tá? Lá tem móveis, eletrodomésticos, material de construção, faz entregas para você numa boa. E a Car Dealer, você conhece a Car Dealer? Entra então lá na Car Dealer, vai passar aqui daqui a pouquinho, você vai conhecer os veículos que tem na Car Dealer. Você gosta de carro bom, gosta de carro legal? Dá uma olhada lá. Doutor, vamos lá. Uma dieta low carb ou cetogênica é saudável, funciona? Qual que é a diferença disso? As pessoas confundem muito, né? E depois tem uma pergunta também que eu vou fazer, da confusão que muitas pessoas fazem sobre outros itens aqui. Tá. A dieta low carb é uma redução de carboidrato. A diferença entre veneno e poção mágica está na dose. Então, carboidrato demais pode levar a gordura no fígado, triglicéridos aumentado, diabetes, dentre outros. E o carboidrato de menos é justamente a low carb, onde é uma dieta que a pessoa vai comer carboidrato, porém é uma quantidade muito menor. No meu ponto de vista, é uma estratégia alimentar excelente para emagrecer e principalmente para manter o peso perdido. O low carb. Isso, a pessoa que já emagreceu está satisfeita e quer manter. Porém, precisa adequar, porque se esse indivíduo exercitar muito, horas de exercício por dia, mais de uma vez por dia, é necessário fazer um ajuste, uma vez que pouco carboidrato pode gerar cansaço e fadiga. Cansaço e fadiga, que hoje é uma das principais queixas no consultório, e é justamente aquele cansaçozinho às 3 horas da tarde, 4, que Dá uma preguiça danada, a pessoa vai, fica toma um se cafezinho, bocejando, aquele negócio isso. todo. Isso é por causa da... Restrição de carboidrato. Olha. Restrição de carboidrato. Faz um almoço muito pequeno, ou não tem tempo para almoçar e não faz, é muito jejum intermitente, à tarde não faz uma refeição adequada porque não tem tempo, e aí dá esse cansaço. Acaba substituindo isso por um remédio, por um café, por um termogênico, energético, enfim. A dieta cetogênica ela foi criada muitos anos atrás com uma finalidade: tratar crianças com epilepsia, com crise convulsiva. E aí um pesquisador norte-americano conseguiu descobrir que a restrição do carboidrato, do açúcar, faz com que as crianças com inúmeras crises convulsivas ao dia não tivessem mais. A glicose ela é fonte de energia, a glicose é essencial para a saúde, mas quando a glicose está muito alta, ela é glicotóxica, ou seja, ela é tóxica para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro. E esse pesquisador norte-americano criou a dieta cetogênica, onde tem uma retirada completa de carboidratos, fazendo com que os níveis de glicose no sangue reduzam drasticamente. É uma dieta onde tem mais gordura e mais proteína. Com o objetivo de tratar a epilepsia, aqui que ele começou a perceber que as pessoas emagreciam. E hoje é uma dieta que é muito mais utilizada no emagrecimento do que necessariamente para tratar a convulsão. Inclusive, tem pessoas que nem sabem disso e utilizam a dieta cetogênica. É uma alternativa interessante, depende para quem, não é para todo mundo. Pessoas com problemas renais têm que ficar atento porque é muita proteína, pessoas com ácido úrico aumentado precisam tomar cuidado, mas é uma estratégia muito interessante que pode ajudar, sim, na perda de peso. Mas no emagrecimento a indicação é não fazer por muito tempo. Entendi. Até porque isso vai gerar cansaço e pode até aumentar a irritabilidade e prender muito o intestino. Vamos falar de jejum intermitente. Funciona mesmo? Primeiro, explica o que é jejum intermitente e se funciona. Jejum intermitente não é uma dieta, é um estilo de vida. Jejum intermitente é a pessoa não se alimentar. Então, o que é jejum? É ficar horas sem comer. A partir de 12 horas já é o jejum intermitente. Quer dizer que a pessoa fica 12 horas sem comer? No mínimo, né? 12 horas de jejum já é o chamado jejum intermitente. Existem inúmeros protocolos, existem pessoas que fazem o jejum para tratar doenças, diabetes, gordura no fígado, etc. Existem pessoas que fazem por motivo religioso. E o jejum intermitente, existem protocolos até mesmo de 24 horas, onde a pessoa fica 24 horas sem comer nada sólido, sem mastigar, ou até mesmo não tomar nenhuma fonte de energia, como um suco, por exemplo. Só água. Particularmente, depende de cada caso. Em casos exclusivos, como tratamento de determinado tipo de câncer, o jejum intermitente de 24 horas pode ser efetivo, mas na prática eu observo bons resultados em um jejum de 14 a 16 horas. O grande erro na população, em minha opinião, é justamente a pessoa fazer o jejum e depois não saber o que comer.
Entendi. ela fica o dia inteiro sem alimentar-se, chega no final do dia, vai de hambúrguer, de pizza, de refrigerante, de macarrão, etc. E aí não adianta nada. Pelo contrário, ela pode até engordar. Então, quando for fazer o protocolo de jejum intermitente, muito cuidado em como quebrar. E para quem está acompanhando, uma dica é fazer um jejum oriental, né? O pessoal que mora na Ásia, eles têm mais longevidade, menos adoecimento, maior qualidade de vida, e justamente pelos seus hábitos. E uma das estratégias de jejum intermitente que eles fazem é concluir a última refeição às 8 horas da noite, né? Então, pare de comer às 8 horas da noite, e a próxima meio-dia do dia seguinte. Esse protocolo pode ser feito de 1 a 3 vezes por semana, não realizar em dias consecutivos. Então, por exemplo, segunda, quarta, sexta, segunda e quinta. Entendi. Não fazer segunda, isso, terça e quarta. das 8 da noite até Isso. meio-dia. Mas aí líquido pode. Aí tem o detalhe. Líquido, café, sem açúcar e adoçante, chá, sem açúcar e adoçante e água, está livre. Mas nenhum tipo de suco, fruta, comida, nada que venha a mastigar. Mas o líquido é, sim, importante. E aí a pessoa come a última vez às 8, a próxima, meio-dia. Se ela acordar 11 horas da manhã, não tem problema. Está de jejum. Então, isso serve para quem realizar o jejum dormindo ou acordado. Para quem não gosta de trabalhar também, né? Vai acordar às 11 da manhã, já fez o jejum sem passar fome, sem nada, né? Já come de 8 da noite, dorme à meia-noite, acorda às 11 da manhã e está tudo bem. O que mais procurado na sua clínica? Qual que é o tratamento mais desejado, mais procurado? Emagrecimento. Emagrecimento. Se hoje a gente ir para um auditório no meio da rua e gritar assim, quem quer emagrecer? Nossa, pelo menos vai ter fila. 7 pessoas no mínimo vão levantar, porque essas 7 elas precisam. E existem as pessoas que não precisam. 7 em 10, né? 7 em 10. 7 em 10. 7 em 10. E existem aquelas pessoas, principalmente as mulheres, que não precisam emagrecer, visando saúde, e querem emagrecer. Então, de cada 10, tem muito 10. Isso no seu consultório? Tem. Aí você tem que aconselhar, olha, você não precisa emagrecer. Só consegue convencer isso? Porque a mulher, quando fala que ela se sente gorda, não adianta você falar que ela está magra, que ela não vai aceitar. E como é que o senhor trata isso? O nível de exigência da mulher é muito maior. Muito. O nível de queixas, quantidade de queixas é maior. A mulher fala do cabelo, fala da unha, fala da TPM, do inchaço. Geralmente o homem é ali, eu quero perder a barriga. E só e tá bom. Tá bom. Tá ótimo. E aí a gente precisa ajudar ela de alguma forma. Não necessariamente ela precisa emagrecer, mas às vezes a mulher fala assim, eu tenho uma gordura aqui no culote, na lateral aqui do bumbum, uma gordura no flanco, aqui nas costas, que aí com procedimentos estéticos a gente consegue ajudar e acaba explicando para ela que não existe a necessidade de perder quilos e quilos aí, porque não faz sentido nenhum. Para quem come muito, né? Tem aquele povo, né, o doutor, que come demais. Ele come uma coisa doce, daqui a pouco dá vontade de comer salgado. Aí come salgada. Aí come salgada, tem vontade de comer coisa doce. Você que está aí, eu tenho certeza que já passou por isso. Isso é algum problema de distúrbio ou não? Sim. É? Essa mesma pessoa é aquela que vai na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça e sai com um refrigerante, um chips, um chocolate, levando etc. Alguma coisa a mais. O nome disso é TCA, transtorno de compulsão alimentar. Olha. Mais comum em mulheres, em pessoas ansiosas. O Brasil é o 2º lugar no ranking mundial de pessoas com TCA. Ela é muito subdiagnosticada, então tem pessoas que terão essas características que eu vou falar, e ninguém nunca virou para ela e falou assim, você provavelmente tem compulsão alimentar. Você tem problema. E o que a pessoa precisa ter de sintoma? Comer rápido, comer sem estar com fome. Então a gente está na mesa aqui, chegou azeitona, queijo, amendoim, a gente começa a comer e nem com vontade estava. Principalmente comer e se arrepender. Tem algumas pessoas que até choram, que até entram aí na estatística da bulimia, né? Forçam vômito por conta daquilo. Comer grandes quantidades. Então, aquela pessoa que senta em uma mesa do almoço ali de domingo e ela come uma quantidade muito maior que é todo mundo na mesa e acaba repetindo. E você observa que aquilo ali não é uma necessidade do organismo em se alimentar, mas sim uma vontade enorme de comer. E aquela pessoa que, para comer, ela precisa comer até ficar empazinada, para deitar, por exemplo, e ficar lá hibernando. São 6 sintomas que eu falei. Se a pessoa tem pelo menos 3, são já sinais que deve investigar. Tem que ir no médico para saber se tem a compulsão alimentar ou não. Os homens estão aí mais vaidosos, ou você acha que eles são mais preocupados com a saúde? Vaidade ou preocupação com a saúde, os homens que te procuram para poder dar
uma repaginada lá. Vaidade. Vaidade, né? Os homens vão para tratar a gordura no corpo. Tem homem hoje que faz procedimento em glúteo, faz procedimento para aumentar o bumbum. Tem homem que faz procedimento para aumentar braço, peitoral, enfim. Estão extremamente vaidosos. Antigamente, a tricologia, que é a especialidade médica que trata cabelo, era procurada só por mulheres. Hoje, os homens estão dominando o implante capilar, enfim. Então, a procura por estética no mundo masculino cresceu muito. E os pacientes, eles vão no consultório para tratar a vaidade, mas quando a gente vai conversando, pedindo exames, nós acabamos descobrindo outras coisas. Uma deficiência de testosterona, algo de vitamina baixa, vitamina D, ferro, vitamina C, e aí nós tratamos isso também. Mas tanto os homens como as mulheres buscam vaidade. Diz que é dos carecas que elas gostam mais, né? Não é? Eles falam, aquela música é dos carecas que elas gostam mais, não é isso? Mas os caras que são carecas não estão achando isso, não. Doutor, o negócio é o seguinte, a harmonização facial, se vira uma moda agora, para todo lado tá fazendo isso daí. Como é que o senhor vê isso aí? O que o senhor acha, essa harmonização? Porque a pessoa fica, às vezes, tão diferente, né? Eu vi uma pessoa que eu quase não reconheci, sabe? E a pessoa se acha que tá bonita, linda, maravilhosa. Pô, mas você não tá se vendo no espelho, que você tá diferente demais, você tá... Não é você, cara. O transtorno de imagem é algo que infelizmente também tem aumentado muito, e grande parte das pessoas estão buscando preencher um vazio interno com procedimentos estéticos. A harmonização facial, ela veio para ajudar. Existem os procedimentos que são absorvíveis, que com o tempo eles vão saindo do rosto. Existem os não absorvíveis. E a harmonização facial, pelo próprio nome, vem harmonizar, equilibrar, ajustar, Sim. melhorar. Ela pode ser feita não somente no rosto, mas também no corpo. E ela vem justamente uma pessoa que tem uma pálpebra maior que a outra, um lado do rosto uma maçã maior, menor, e aí vai deixar tudo uniforme, o lado semelhante ao outro. Porém, o que a gente tem percebido é uma desarmonização facial, tanto pelo paciente que procura fazer procedimentos que muitas das vezes nem precisa, e tanto pela quantidade de profissionais no mercado que não se preparam o suficiente para fazer aquilo. O profissional, ele não pode só ter a técnica em realizar, mas ele tem que ter, ele precisa ter uma questão de humanização. Ele precisa entender que muitas das vezes a pessoa tem um transtorno de imagem, tem uma depressão, tem alguma outra doença que ele quer colocar muitas e muitas coisas no rosto, o qual não tem nenhuma necessidade. E acaba deformando o rosto de algumas pessoas, né? Eu pude acompanhar ontem na internet uma influenciadora digital chamada GK, e ela postou um antes e depois, ela tirou do rosto tudo que havia colocado de procedimento. E ficou muito mais bonita. Ela ficou muito mais bonita sem o procedimento. Aquele cantor Lucas Luco também, ele chegou a colocar, ele falou, não me reconheci. Também fez. Né? Ele tirou rapidinho. Muitas pessoas que eu conheço também fizeram, ficaram legal, sabe? Ajuda assim, muito, ajudou, harmonia, fica legal, sim, muitas, mas tem gente que muda completamente a fisionomia. Acaba desarmonizando. Né? Totalmente, você nem reconhece mais, né? Bom, se tiver alguma pergunta aí, pode mandar, viu? Daqui a pouco você manda, né? Por que o sono é tão importante no processo de emagrecimento que eles falam, né? O tratamento é diferente por idades, por exemplo? O tratamento para emagrecimento é diferente por idade, é diferente entre homem e mulher, é diferente dependendo do peso inicial. Se a pessoa precisa perder 5 quilos, 10, 15, 20, a conduta é completamente diferente. É diferente dependendo dos níveis hormonais, se exercita, se não exercita, se é estressado ou não é estressado. Então, existem inúmeras variáveis. Quanto ao sono, eu costumo brincar com alguns pacientes que eu deixo ele até sair da dieta em alguns momentos do final de semana. Mas algo que precisa ser resolvido é o sono. Dormir bem. Porque o sono, ele pode ser ruim em quantidade de horas ou em qualidade. Existem pessoas que dormem muito poucas horas e isso é ruim para algumas pessoas, tá? Existem pessoas que com 5 horas de sono já está totalmente recuperado. Outras que são chamadas dormidores longos precisam de até 10 horas para recuperar. Nossa, do ponto de vista de qualidade, existem pessoas que acordam de madrugada, então é o sono fragmentado. Existem pessoas com sono superficializado, que é aquelas que escutam uma moto passando na rua ou alguém arrastando uma cadeira. Existe o sono onde a pessoa não atinge o sono profundo, que é o regenerador. Muitas vezes, por ser extremamente estressado, estressada, leva o problema para casa,
fica mentalizando aquilo, e aí durante o sono tem os chamados espasmos, que é o tremor, né? Geralmente o cônjuge ali até percebe, o marido, a esposa percebe, você está tremendo à noite. Às vezes você abre o olho assim, você fala alguma coisa e depois volta a dormir. Uhum. Então, todos esses sinais e sintomas indicam algum transtorno de sono. E o sono ruim reduz testosterona, aumenta a chance de hipertensão, aumenta a probabilidade de diabetes, aumenta a probabilidade de obesidade, muda totalmente o ciclo circadiano, então bagunça os outros hormônios e aumenta a probabilidade, inclusive, de compulsão alimentar. A pessoa que não dorme bem, ela tende a acordar sem apetite, fica parte do dia sem apetite e quando come acaba indo atrás do que dá prazer, que é carboidrato e gordura. Que coisa, hein? Sem contar aquele que ronca do lado também, né? Que atrapalha, que o senhor falou agora do ronco aí, né? E o ronco, ele é tão ruim para a pessoa que é portadora do ronco, como Quem está do lado quem está do dormindo. lado. Né? Existem pesquisas hoje mostrando isso, que é prejudicial para ambos. Agora uma pergunta que muita gente aí vai se encaixar nela. A tal da cerveja. Engorda essa cerveja? O que atrapalha no emagrecimento? Porque o brasileiro é impossível, né? Acho que cada 8 pessoas, 10 pessoas, assim, 8 tomam cerveja, né? E aí? Porque agora tem uma cerveja low carb também, tem cerveja sem glúten, hoje tem uma série de, né? Cerveja sem álcool, low carb, sem glúten, de baixa caloria, e aí o mercado das bebidas alcoólicas enxergam isso com ótimos olhos e acabam lançando esses produtos, que realmente fazem sentido, tem a sua efetividade, mas pensando em emagrecimento de todas essas cervejas, a menos ruim seria a sem álcool. E aí, quando eu falo isso para alguns pacientes, eles falam assim... Tem muita gente que fala que é a pior, né? Tem muita gente que pode falar que é pior, né? E aí, alguns pacientes falam assim, mas eu vou beber o quê e tal? Eu falo, você toma a cerveja pelo sabor dela, para socializar, ou porque você quer embriagar? Porque se o objetivo é embriagar, ficar alcoolizado, muito provavelmente existe alguma outra carência, alguma outra coisa que precisa ser resolvida, e aquilo é uma válvula de escape, né? Se a questão é álcool. Mas só para fazer uma comparação, a cerveja com álcool ela tem um dobro de calorias da cerveja sem álcool. Né? Uma pessoa que toma 4 long necks com álcool, ela poderia, né, na mesma proporção, tomar aproximadamente 8 sem álcool. A cerveja ela tem um grande detalhe, ela inibe um hormônio chamado ADH, e quando ela inibe esse hormônio, a pessoa tem muita diurese. Quando ela vai no banheiro, ela faz muito xixi, elimina muitos sais minerais. A eliminação desta água em excesso dos minerais proporciona a retenção no dia seguinte, proporciona uma desidratação, e por conta da eliminação de inúmeros minerais no xixi, no dia seguinte o apetite tende a aumentar. E aí o álcool, ele é debilitante, ele atrapalha do ponto de vista neurodegenerativo, então do ponto de vista cognitivo. Dependendo da quantidade, a pessoa pode ficar com raciocínio mais lento, a letargia, por até 72 horas. A performance física para correr, para trabalhar, fica prejudicada em até 72 horas. Então, se ela toma uma cervejinha ali no domingo, de forma exagerada, é isso que eu tô falando, tá? Entendi. Se tomou de forma exagerada, lá para quarta-feira, ela vai começar a desinchar, voltar na animação, etc. Mas é possível tomar cerveja, eu tomo cerveja, eu gosto, mas eu sou a favor do equilíbrio. E o que a gente vê é desequilíbrio. É tomar muita cerveja na sexta, muita no sábado, muito domingo, às vezes no jogo de futebol na quarta. É tomar a cerveja com a picanha, com a batata frita, com uma lasanha no almoço. E aí, definitivamente, não dá certo. Não tem quem segura. Aí é difícil demais, viu? Isso é para vocês aí, que eu sei que vocês fazem tudo isso. Tem alguma bebida que é liberada para quem faz dieta, assim, alcoólica? Não, né? Ô, Mauro, depende. O que faz menos? Depende. Olha só, eu tenho atleta, paciente de UFC, de artes marciais, inclusive extremamente bem ranqueado, representando o Brasil lá no UFC. Eu tenho paciente de time de futebol, de futebol do Rio, de São Paulo, etc. E em alguns casos a gente não é tão restritivo, libera eventualmente ali, no dia da folga, um sábado, um vinho, ou até mesmo um drink. Mas é aquilo, como eu disse, a diferença entre veneno e poção mágica é na dose. Então, a bebida alcoólica, ela faz as pessoas socializarem, conversarem, tem a questão do network, do aprendizado. Então, isso é saudável, pensando em saúde mental, pensando em socializar. O que a gente tem observado é justamente o exagero. É pessoas que querem literalmente embriagar
para resolver alguns outros problemas de estresse do E que não trabalho, tem etc. nada a ver com o corpo, Não, né? não. Começa a ingerir bebida, não tem nada a ver Mas com é o corpo. possível ter um corpo bonito, é possível ter saúde, tomando seu vinho, sua cerveja, seu gin. É possível. Moderadamente, É numa boa. possível. Sim. O que é melhor para o processo de perda de peso? É baseada em tipo corrida ou musculação? Depende da intensidade. Não adianta aquela pessoa fazer a caminhadinha 1 hora todos os dias de manhã, batendo papo, mexendo no celular, tirando foto, que a perda de peso vai ser muito ineficaz, muito aquém do esperado. Existe uma pesquisa de doutorado de um educador físico chamado Arthur Eltman, da Universidade da Virgínia, onde ele pegou 2 grupos específicos de mulheres de meia idade, mulheres aí próximas dos 50 anos, e um grupo de mulheres fazia caminhada 5 vezes por semana, 1 hora. E no outro grupo de mulheres, elas faziam uma caminhada rápida, 30 minutos, 3 vezes por semana. Então, em um grupo, 1 hora por dia, todos os dias, o outro 30 minutos, 3 vezes por semana. Ao longo de 16 semanas, eles avaliaram gordura, peso, etc. E esse grupo que fez uma caminhada rápida, 30 minutos, 3 vezes por semana, perdeu mais peso do que o caminhava todo dia. Ou seja, intensidade é mais importante do que tempo. Então, isso é até um recado bom para quem fala assim, eu não tenho tempo para exercitar. Tudo bem, mas aposte na intensidade. Caminhar mais rápido, passadas mais largas, quando for pedalar, pedala mais rápido. Não necessariamente, então, é sair de segunda a sexta fazendo caminhada. É ótimo fazer mais exercício, mas se a pessoa não puder, faz lá seus 3 vezes por semana. Mas mais intenso. Mais intenso. Em vez de caminhar meia hora, caminha 45, 50 minutos. E precisa ter tempo, porque a semana são 7 dias. Se ela fizer 3, ela está descansando 4. Então, ela está mais descansando do que realizando atividade física. Tem então, pergunta tem que aqui, achar tempo. Tem uma pessoa fazendo pergunta. Sexo emagrece? Olha, depende também da intensidade, da frequência, né? Engordar, né? Agora, o sexo, tanto antes como depois, ele pode vir seguido de bebida alcoólica, de chocolate, de pizza, né? Se o casal pegar o final de semana para comer ali, então ele pode acabar engordando. Mas, por mais que faça bem para a saúde, o sexo não tem recomendação para emagrecer, não. Olha, a Maura Diniz está perguntando aqui, o Ozempic realmente faz os efeitos que tanto falam? Tem riscos? Faz e tem riscos. O que é o Ozempic? É a semaglutida que a gente falou. É a semaglutida? Ela ajuda sim. Mas algumas pessoas fazem uso da semaglutida e não conseguem perder peso algum. Na grande maioria das vezes, esses pacientes aí, são aqueles que têm compulsão alimentar. Então, pode ser que eles façam uso do remédio e não perca peso. Estou mandando um abraço aqui para o Márcio Bernardino, ele que passou o contato do Dr. Lucas aqui para a gente. Entrar em contato. Obrigado, viu, meu querido? O Alex Alves, a clínica faz procedimentos cirúrgicos ou apenas acompanhamentos? A gente agora a gente está fazendo procedimento cirúrgico também, então na equipe tem cirurgião plástico, a gente faz procedimentos minimamente invasivos, que são aqueles mais simples dentro do consultório, que não precisa de risco cirúrgico nem nada, como esses exemplos que eu citei de aumentar a coxa, aumentar a ombro, etc. E, inclusive, Mauro, tem pessoas que buscam para fazer cirurgia íntima. Então, homem para fazer aumento peniano, mulher... Mas tem como fazer isso? Tem, Mauro. É mesmo? Tem. E hoje tem procedimento para fazer no corpo inteiro. Vocês estavam desesperados aí, ó. O pessoal está querendo até marcar a consulta já, né? Você está morrendo de vergonha de fazer essa pergunta para ele, né? Ainda bem que ele tocou no assunto, porque vocês queriam, sim, fazer essa pergunta, vocês não colocaram aqui, ó. Mas falaram comigo lá fora que queria que ele respondesse uma coisa. Eu não falei disso para você? Não, foi ele que falou. Então, tem mesmo? É possível, tem. E aumentar a panturrilha, coxa, braço, antebraço. Lá na clínica, tem uma pessoa responsável por isso, a doutora Ana, que faz esses procedimentos. Os resultados são incríveis. Gente do Brasil inteiro para fazer esse procedimento. Vamos falar agora, refrigerante, é problema? É problema, sim. É um dos piores alimentos do mundo, ao lado do sorvete. Sorvete comum mesmo, sorvete? Sim, o sorvete é uma combinação de açúcar e gordura. Aquela mesma gordura que tem na batata frita. Então, o sorvete é considerado um dos piores alimentos do mundo. Mas, mais uma vez, falo em equilíbrio. A pessoa que está com os exames normais, pratica atividade física, em alguns casos suplementa, etc., não tem problema algum tomar um sorvetinho ali, eventualmente. E o refrigerante também. Para se ter ideia, uma lata de refrigerante ela tem quase 40 gramas
de açúcar, e se a pessoa em 10 dias ela come 10 latinhas, tomando uma latinha por dia, Uhum. é praticamente meio quilo de açúcar. Então, isso é considerável, além de engordar, aumenta a chance de diabetes, dentre outras coisas. Qual que é mais difícil? Uma dieta para emagrecer e tem dieta para engordar também, né? Que muitas pessoas não tocam nesse assunto. Na sua clínica tem pessoas que procuram dieta para engordar? Tem pessoas que buscam ganho de peso. Ganho de peso. Para engordar, não. Mas ganhar peso, no caso, músculo. Uhum. E o processo de ganho de músculo é mais difícil que o emagrecimento, É por incrível mesmo? que pareça. Porque o emagrecimento, a pessoa não necessariamente precisa de exercício. Ela em casa, sentada no sofá, se ela comer menos, ela vai perder peso. Aham. Agora, para o processo de ganho de músculo, é mais complexo. Ela sentada no sofá não consegue. Ela se treina, se fez exercício 3 vezes por semana, ela descansa 4, então vai mais descansar. Pessoa com deficiência de testosterona, pessoa que não dorme bem, que fica muitas horas sem comer, enfim, é muito mais complexo, mais difícil ganhar peso, massa magra, em pessoas que têm problema, do que o emagrecimento. Tem uma pergunta aqui, está perguntando assim, ó, o chondrolona ajuda na perda de peso? O que que é isso, chondrolona? Oxandrolona é um hormônio sintético. Ele é utilizado em crianças com retardo em desenvolvimento puberal, que é o quê? Aquele menininho que tem 16 anos, 14, mas tem um corpinho de 10. Uhum. Às vezes não nasceu pelinho, a voz não engrossou, e ele tem essa efetividade. É utilizado também em grandes queimados, pessoas que infelizmente queimaram o corpo inteiro, e a queimadora, ela consome o organismo, então o braço vai ficando fino, a perna vai ficando fino, e Entendi. para evitar que isso aconteça, ela é uma opção. Idosos, pessoas acamadas utilizam isso. Mas a oxandrolona, a grande procura dela é para performance, ganho de massa e perda de gordura. É que as pessoas realmente procuram para isso. Respondendo essa pergunta, ela ajuda no ganho de massa, ela pode ajudar também no emagrecimento, mas não inibe apetite. Ela pode ajudar na performance, ela pode ajudar em celulite, etc. Apesar do que a indicação não é essa, ela não serve para isso, mas respondendo a pergunta, ela ajuda sim. Que bom. Bom, deixa eu... Tem mais uma pergunta aqui? Você mandou aqui? Quem bebe pouca água e toma muito refrigerante, diet, muita coisa assim, é prejudicial? O que pode acontecer? Está arrumando um problema. Tanto para pedra nos rins, como para deixar o organismo mais ácido e retenção, principalmente a retenção. Então, o inchaço, hoje é uma grande queixa, homem fala de inchaço, mulher de inchaço. Essa retenção hídrica, esse inchaço, aumenta a chance de pressão alta, tanto que existem alguns remédios para pressão que são diuréticos, e o refrigerante ele ocasiona tudo isso. Mas, comparando o diet, o zero e o normal, o diet, o zero, é infinitamente melhor do que o normal. Então aqui tem uma pergunta que está falando justamente isso. Qual que é a diferença entre o light, o diet e o fit? Então, o light, ele tem 25% a menos de algum conteúdo do produto original. O light. Então, uma barrinha de proteína de 100 gramas, ela tem 25 gramas de gordura. O light, ele tem 25% a menos de gordura. Então, é menos alguma coisa. O diet, ele é sem açúcar ou sem sal. E o fit não é nada. O fit é uma questão comercial. Não é Porque a nada? palavra fit, ela remete a coisas saudáveis e que podem ser utilizadas para Então ela emagrecimento. só atrai. É só para atrair, é só Que comercial, coisa, hein? só marketing. Então na fritada dos ovos aqui, qual que é o melhor produto para se consumir? Light, diet? Eu não indicaria nem o fit, nem o light. Né? O fit, se for emagrecer, não faz sentido nenhum. Uhum. E o light também não. Né? Aí seria o diet. Mas o diet ele foi criado para pessoa que tem pressão alta e pessoa que tem diabetes, para isso. Mas para quem está emagrecendo e quer comer menos açúcar, etc., o diet seria uma opção. E quanto ao leite, doutor? Nós temos integral, temos semi-integral, aquele negócio todo, né, desnatado, semi-desnatado. Qual que seria o mais indicado para quem não quer engordar? Isso é muito relativo, mas pegando essa linha de raciocínio, seria o desnatado. Uhum. Ele realmente ele tem menos gordura, né? O leite é uma proteína animal que tem muita gordura, ele tem menos gordura. Mas, na minha opinião, o grande problema do leite está nos seus agregados. Que às vezes a pessoa faz uma vitamina ali, coloca achocolatado, aí põe açúcar, Vai põe misturando mel, tudo. e aí vira realmente uma bomba. Agora, um outro detalhe, por mais que a indicação do leite é para pessoas que têm intolerância não tomar,
Então, eu tenho intolerância à lactose, né, que geralmente toma leite, tem dor de barriga, cólica, diarreia. Eles são contraindicados a tomar o leite, ou quando tomar o sem lactose. Na prática, no dia a dia, quando a gente fala para as pessoas não tomarem leite, a gente observa inúmeros outros benefícios. Pessoa que tem muita sinusite, asites, rinite, otite, amidalite, etc., diminuem drasticamente essa recorrência de infecção. Pessoas que têm muito gases, estufamento, estômago alto, quando retira o leite, geralmente apresentam melhora disso. Então, em alguns casos, a gente acaba falando para não ingerir leite. E aí as pessoas falam, mas e o cálcio? A reposição de vitaminas e minerais só se dá quando tem deficiência. Ninguém fica tomando ferro na veia ou comprimido se não tem deficiência. Então é primeiro saber se tem necessidade. E os problemas ósseos que nós observamos hoje é em uma faixa etária mais avançada, que acontece principalmente em pessoas que têm menopausa e andropausa. Essa sim tem o osso mais fraco, e aí é preciso ficar atento quanto a isso. Mas jovens não precisam se preocupar com cálcio. A gente não encontra em livros, na literatura, pessoas com 20, 30, 40 anos com osteopenia e osteoporose. Então, a osteopenia e osteoporose é uma doença hormonal. Quando tem menopausa, pausa hormonal, andropausa, pausa hormonal no homem, aí o osso começa a ficar fraco. Então, para tratar, tem que ser hormônio e não cálcio. Muito bem. Olha, lembrando que nós estamos aqui no oferecimento de Multimarcas Consórcio, o consórcio que está em todos os estados do Brasil, tá? Inclusive faz consórcio também para cirurgia plástica, viu? Sabido? Olha só, bacana. Tá aí. Bom para fazer uma parceria com a Tá gente. aí, ó, tá vendo? Consórcio Multimarcas. Pessoal do Shopping Iapoc, sempre aí te atendendo maravilhosamente bem, com toda a segurança, viu? Lá tem segurança, tem câmera, você pode entrar, tem produtos que não acabam mais. Olha, também aqui a Delícias do Leite, você sabe, lá o Flavinho, ele é espetacular, você pode ir que tem aí desconto de até 70% em vários produtos a vencer. Também temos aqui só marcas Outlet, hein? No mínimo 30% de desconto você encontra lá. Olha, tem, e vamos falar aqui também da Construtora Dreams. Construtora Dreams, ela atende aí tanto o poder público como o privado, tá bom? Vai lá que você vai gostar. Entre em contato. Pessoal da Casa Rio, 120 anos, hein, no centro-oeste de Minas Gerais, fazendo aí venda de imóveis, utensílios, também material de construção e faz entrega. E também a Car Dealer. Quer conhecer Car Dealer? Entra aí no... Car Dealer tem site? Não, não tem. Tem Instagram, tá bom? Entra lá que você vai ver. Doutor Lucas, obesidade infantil. Isso é uma coisa séria, né? Porque tem muita gente que eu vejo que faz o seguinte: para agradar o filho, é toda hora levando em fast food, vamos passar ali, né, no drive-thru, comer um sanduíche, muitas vezes leva uma criança para não ter trabalho de fazer comida em casa. Nós temos que falar isso, que é muito verdade isso aí, né? Muita gente faz isso. Uma vez ou outra não tem problema, mas tem gente que leva 3, 4 vezes por semana uma criança de 10, 12, 14 anos de idade. Isso é problema, né? É problema e pode doer para algumas pessoas. Os grandes responsáveis pelo excesso de peso das crianças são os pais. São os pais. São os pais, porque a criança não tem a capacidade ali, a liberdade e a autonomia para ir pegar o carro e ir no lugar, comer ou até mesmo comprar. Então, infelizmente, são os pais. Se a gente pegar ali na década de 80 e 90, a obesidade infantil era algo que não tinha nem especialidade médica. Não existia a nutrologia pediátrica, não existia conduta para isso, porque era algo extremamente raro. Mas, de uns anos para cá, veio a tecnologia, as brincadeiras da infância da década de 80 e 90 quase não existem mais, e aí as crianças pararam ou deixaram de queimar calorias. As crianças hoje têm problemas de sono, justamente por conta daquele estímulo de luz que vem nos olhos ou no corpo, e as crianças já são educadas ainda do berço com coisas doces. E é justamente o paladar. Então, te cortando, você pode emendar isso aí, que eu vejo muito o seguinte: quando eu vou a algum restaurante, alguma coisa, eu vejo crianças de 3, 4 anos de idade, a mãe e o pai põem o celular assim, bota um tanto de batata frita para a criança, bota um filminho lá, um desenho, alguma coisa, né, para a criança brincar, e a criança só lá comendo e olhando. Eu vi isso, eu vi uma criança que deve ter ficado umas 2 horas em frente ao telefone, só comendo. Vinha batata, ele comia, a mãe pedia outra coisa, ele comia, só comendo, quer dizer, sem uma atividade nenhuma. Embora no local tinha atividade. Tinha um parquinho infantil enorme lá que podia correr. E isso está contribuindo para a criança, no futuro, ter problemas sérios de saúde, né, doutor?
não só com excesso de peso, mas problema visual e até neurológico. Uhum. Né? O próprio Augusto Cury, psiquiatra, ele fala muito disso nas redes sociais, que tem aparecido novas doenças, patologias psíquicas nas crianças, justamente por esse estímulo muito frequente diariamente, tanto pela emissão de luz, enfim. Então, os pais, eles precisam definitivamente determinar limites, impor momentos para fazer aquilo, e é de inteira responsabilidade dos pais. Então, o tratamento da obesidade infantil, ele envolve a criança e principalmente os pais a fazerem esse processo de reeducação. Eu vou te fazer a última pergunta aqui. A auxiliadora Horta, ela pergunta: olha, menopausa causa insônia, o que fazer para controlar a insônia nesse sentido? Causa, sim. Causa? A menopausa, ela é uma queda do estrogênio e da progesterona, 2 hormônios que homem também tem, mas estão em grande quantidade nas mulheres. E a queda do estrogênio faz o cabelo ficar seco, a pele ficar seca, a mulher ter problemas com sono, a mulher ter problemas de memória, flacidez, e a progesterona também. Então, tomar uma medicação indutor do sono, um Zolpidem, um Rivotril, um Clonazepam, alprazolam, enfim, não vai repor os hormônios, só vai ajudar a dormir. E quando a insônia é decorrente de uma deficiência hormonal, nós temos que, mais uma vez, tratar a deficiência. E se a menopausa foi constatada, a mulher está mais de 1 ano sem menstruar, tem aqueles calorões, etc., se ela puder fazer reposição hormonal, ao iniciar a reposição, o sono melhora. Mas sempre procurando orientação médica. Tem que procurar médico, com certeza, porque a reposição hormonal, às vezes a mulher ela deseja fazer, ela tem sintomas para fazer, mas não pode. E aí ela acaba fazendo e arruma um problema aí no futuro. Pior ainda. Com certeza. Bom, nós falamos aqui com o doutor Lucas, né? E eu acho que foi bem esclarecido, falou de vários assuntos aqui interessantíssimos, né? E eu queria que o senhor desse aí sua rede social. Pode ser? Pode, claro. Olha só, minha rede social é o Instagram, eu estou até ao vivo lá agora. Ah, legal. É o @dr Lucas Penchel, DR de doutor. O Penchel é Penchel. E nas outras redes sociais é a mesma coisa, só digitar lá. Tem gente que fala Lucas Penchel, Lucas Penchel. Na verdade é Penkel. Mas o que é? Mas é alemão. Alemão. Mas eu fui descobrir isso depois de 30 anos de idade. Eu falei, não vou mudar, né? Agora já era. Agora já era. E aí, em TikTok, LinkedIn, qualquer coisa de rede social, é só colocar meu nome lá, DR Lucas Penchel, que vocês me acham. Já aparece, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, doutor. Muito obrigado pelo seu carinho de estar aqui conosco, esclarecendo aí aos nossos ouvintes, telespectadores, que a gente tem gente trabalhando e ouvindo esse troço. Não dá tempo de assistir, mas está ouvindo com certeza, né? Você pode aí depois pegar no nosso YouTube também, tá? Conversa geral aí com o Mauro Tramonte, nosso podcast está à disposição toda terça-feira, 19h30. A gente espera aqui todos vocês. Muito obrigado, de verdade. Mais uma vez, doutor, muito obrigado. Quer usar para falar alguma coisa, para finalizar? Está à sua disposição. Agradecer realmente o convite. É necessário a gente falar abertamente e alcançar o máximo de pessoas possível, porque a obesidade não é brincadeira, é doença, e todo mundo merece ter qualidade de vida. E por mais que as pessoas queiram emagrecer, quando a gente investiga mais, tem a fadiga, a ansiedade, a insônia, a depressão, que são, na maioria das vezes, ocasionadas pelo excesso de peso. E tratando a obesidade, a pessoa melhora tudo. Então, não adianta ter expectativa de vida, viver até os 80, 90, 100, se não tiver qualidade de vida. Então, nós precisamos viver muito e da melhor forma possível. Não é somente por vaidade. Não. Nem pode ser. Não, nem pode. Muito bem, gente. Amiga, muito obrigado, hein? Terça-feira estamos de volta, mas você, como eu disse, pode acompanhar no YouTube, tá? Entra lá, Conversa Geral com Mauro Tramonte. Você que não aí deu tempo de assistir ou assistiu só um pedaço, pode ir lá que vai estar tudo no YouTube. Obrigado, um abraço. Falamos aqui do estúdio 767. Um abraço.